Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 10 de Iyar, do ano 5783. É o primeiro dia de maio de 2023, né? E estamos aí em A Tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana. Essa semana nós estamos com a Parashá Emor, que significa fale. E está conectado com o primeiro versículo do capítulo 21, fale, diga-lhes, falando sobre educação. Então a Parashá Emor ela está muito conectado com educação. E principalmente o zelo da educação para com os filhos, né? Isso está ligado com os pais sobre os filhos e, obviamente, com os professores e os seus alunos. E é por isso que o nosso Rebbe Menachem Mendel vai trazer para nós hoje uma palavra suave sobre educação. Educação, né? Uma forma suave de ensinar. E também teremos aí algumas palavras do nosso Baal Shem Tov, trazendo para nós os ricos ensinamentos da sua sabedoria, né? Hoje é o segundo dia da semana, é o segundo dia para o Shabat. E temos também, né, a contagem do Homer, né, que é muito importante a nossa contagem do Homer, para que nós possamos estar aí fazendo a contagem do Homer, Baruch Hashem, né? Já está por aí, né, o casal Maristela Maciel Correia e o Ronaldo, seu marido, lá de Raul Soares, Minas Gerais, né? A Malu lá de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília. Malu, como que vai? Tudo bem? Faz tempo que não aparece por aqui, Baruch Hashem, né? Então, amados, nós estamos aí com a nossa segundo dia da semana, que é o segundo dia para o Shabat, e então nós estamos aí na nossa segunda leitura que vamos fazer daqui a pouco, ok? Vamos fazer aí um shalom, shalom, né, para os nossos amados que ou estão através do nosso Vive a Cores pelo Facebook, né, e também posteriormente, né, com os vídeos, né, tanto no Facebook como no YouTube, que estão sempre conectados por aí afora, e novos, né, integrantes, né, de A Tarde com a Torá. Então nós temos aí a Ana Elia Lins, de Campina Grande, Paraíba. Temos aí a Regina Rabab, né, que é da Cidade do México, lá no México, né, a nossa primeira visitante internacional. Temos aí Adrian Evneved, de Araçatuba, aqui é a nossa região noroeste, né, Bauru, Araçatuba. Adrian Evneved. Outro visitante internacional, o Manuel Elivo, ele é de Santo Domingo, República Dominicana. Manuel Elivo, shalom, shalom. O Carol Ximenes, de Recife, Pernambuco. Josiel Santos, São Paulo, capital. Temos também aí, né, mais um visitante da Espanha, de Sevilha, né, o David Mini, de Sevilha, Espanha. Rafael Reis, Campo Largo, Paraná. Josmar Dias Silveira, de Barretos, São Paulo. Paulo César de Moraes Cardoso. Rodrigues Noura. Silvia Camacho Castelhanos, ela é do México, lá da cidade Puebla de Saragossa, né? Então, no México. Temos também Miguel Canaza Sarmiento, ele é de Bolívia, lá da cidade Santa Cruz de la Sierra. O Matheus Pérez Biscassi, de Guaíra, São Paulo. O Vinícius Costa, aqui de Ribeirão Preto, São Paulo, nosso querido Vinícius Costa. Temos aí o Eletro Code, né, de Pirajuí, a nossa cidade natal, Pirajuí, né, Eletro Code, né, trabalha com eletricidade aí. A Ana Lúcia da Silva, Recife, Pernambuco, que trabalha com pintura aí, ó.
Ana Lúcia da Silva, lá de Recife, né, Pernambuco, também trabalha com pintura em residências, imóveis e etc e tal. Baruch Hashem. Enoque Francelino, São Paulo, capital. O Antônio Feitosa, Nagai Silva, de Rio Branco, Acre. Luca William Stewart, Jânio Reder, Edjane Ribeiro, Recife, Pernambuco. Rafael Vale, de Brasília. Ao Rafael aí, um abração, Rafael Vale, de Brasília. O Alan Ferreira, Rio de Janeiro, lá da rodoviária virtual Cascavel, Paraná. Temos aí o pastor Juarez Duarte, da cidade de Araputanga, Mato Grosso. Baruch Hashem, pela sua visita. Temos aí o Paul Pérez, ele também é da Espanha, lá de Sevilha, né? Temos aí a Fait Oibe, de Santos, São Paulo. Temos aí também a Deanna Burg, ela lá de Los Angeles, Estados Unidos, Hackley. Temos aí o casal Fernando e Renata Elimelech, de São Paulo, capital. O Gabriel Henrique Araucária, Paraná. O Elias, Espírito Santo. E também temos aí da Argentina nos visitando também hoje, da cidade Grande Bolger, né? Vega Sônia. Baruch Hashem por esses visitantes ilustres aí que estão conosco aí. Baruch Hashem. Ok? Vamos para a contagem do Homer. Nós estamos na 4ª semana da contagem do Homer e no 4º dia da 4ª semana. Então a contagem se faz assim. Hoje é o dia 25, ou seja, 3 semanas e 4 dias do Homer. Vamos lá? Hoje é o dia 25, ou seja, 3 semanas e 4 dias do Homer. E assim vamos juntos fazendo a contagem do Homer para a cura das nossas emoções e também para o refinamento da nossa personalidade. Hoje nós estamos em Netzach Shebenetzach, que significa persistência na perseverança. Então, para a nossa reflexão, nós temos aí. Examine o aspecto persistente da perseverança, sua expressão e intensidade. Todos têm força de vontade e determinação. Ninguém pode negar isto. É inerente no ser humano. Mais do que imaginamos, nós temos a capacidade de persistir e de superar as circunstâncias mais adversas, né? É justamente nas adversidades que nós descobrimos forças, descobrimos realmente que temos a capacidade de podermos realmente resistir e poder vencer os obstáculos da vida. Então pergunte a si mesmo, meu comportamento é inconstante? Inspiro firmeza e confiança? Já que tenho vontade e determinação, por que sou tão inconstante? Tenho medo de usar minha perseverança e minha capacidade de comprometimento? Temo ser trapaceado em razão de meu comprometimento? Se temo, por quê? Qual é a razão? É uma reação a algum trauma passado? Ao invés, de cultivar a perseverança em áreas saudáveis, desenvolve a compulsão de persistir em experiências doentias? Ou seja, você precisa tomar cuidado com essa questão de experiências doentias, né? Você já bateu várias vezes numa mesma tecla e você viu que realmente esse negócio não dá certo. Então você transforma isso numa coisa doentia. Você precisa mudar, né? Senão vira uma coisa doentia, aí você fica escravo de você mesmo e você se torna um doente mental e depois os reflexos vêm no próprio físico. Eu persisto mais na dor do que no prazer?
eu subestimo minha capacidade de persistir, né? Então, eu persisto mais na dor do que no prazer, na alegria, no júbilo. Ou seja, aquela pessoa, né, que é chamada de masoquista, que gosta de sofrer, é um coitadinho, é uma judiação, né, como se fala, né? Sempre fica naquela mesma retórica, né? Ah, coitado de mim, ah, eu sou um pobre, eu sou não sei o que lá, e fica aquela lamúria, nunca muda, né? O disco já furou, já não tem mais agulha para tocar o disco, né? Mas continua na mesma retórica. Passa-se dias, semanas, meses, anos, e a pessoa continua no mesmo estilo. Coitadinho de mim, né? Então, não é melhor viver na alegria, no júbilo? Então, mude o seu foco, né? Essa é a questão. E o exercício do dia: comprometa-se a desenvolver um bom hábito, um novo bom hábito. Esse é o nosso desafio, né, para o dia de hoje, ok? E por isso vamos aí falando sobre essas questões aí, ok? A partir de amanhã, Blineder, não é uma promessa, com a graça bendita de Hashem, vamos começar a falar algumas coisas com mais detalhes sobre o Kabbalat Shabbat, né? A Havidalah, né? O porquê do Kabbalat Shabbat, a recepção do Shabbat, né? Todo o cerimonial que envolve o Shabbat, né? Vamos falar algumas coisas aí a partir de amanhã, até sexta-feira, que é o princípio do Shabbat ao pôr do sol, para termos mais foco sobre o que é o Shabbat, o porquê do Shabbat, né? O porquê de nós estarmos presentes, se temos condições de estarmos presentes na reunião de Kabbalat Shabbat, o quanto que é importante isso, né? Salvo motivo justo, em que a pessoa não pode comparecer por doença, por distância, né, de localidade, né, porque na sua região não tem uma comunidade Benei Noach ou algo semelhante, né? Então aí participa de forma virtual, né? Então, dentro desse aspecto aí, tem a sua justa justificativa, né? É um motivo justo, por assim dizer, né? Que não dá para comparecer, então comparece de forma virtual, mas tendo kavaná, a verdadeira intenção do coração, também Deus aceita dessa forma o seu serviço de Shabbat. Então, a partir de amanhã, Blineder não é uma promessa, né? Depende de muitas circunstâncias, né? Que nem hoje nós começamos atrasado pra caramba, né? Acontece várias coisas que nos fogem, né, ao nosso domínio, e acabamos nos envolvendo, e também para poder avisar que vai começar mais tarde, aí fica muito mais tarde do que se imagina. Então, né, a nosso perdido aqui de perdão, de começarmos tarde e não ter tempo de avisar, né, que iria começar mais tarde aí devido às circunstâncias alheias à nossa vontade aí, ok? Mas vamos em frente aí. Hoje é o segundo dia, então a nossa reflexão e a nossa reflexão ela está baseada na segunda leitura do capítulo 21 de Levítico, a partir do versículo 16 até o capítulo 22 e o verso 16, dentro dessa questão toda em que nós temos diante de nós realmente a base da nossa do nosso estudo da semana, Emor, que é educação. A educação, nós vimos aí desde a primeira aliá, né, desde ontem, o foco sobre ensinar e brilhar. E o foco principalmente para com as crianças, né, para terem uma educação devida, que começa no lar, e isso é responsabilidade dos pais, e depois vai para a escola, onde os professores têm a incumbência, originalmente falando, de ensinar, que é exatamente português, matemática, geografia, história, ciências, biologia,
línguas, etc, e etc, e não militância política, né? Esta é o foco original, primordial dos professores. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher koneh abed b'olam. E os pais, por suas vezes, né, têm a sua responsabilidade de educar o filho, para que ele vá para a escola, para poder ser ensinado nas matérias que estarão conectadas com ele para o seu futuro, né, e não militância política. E dentro desse aspecto aí, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala que nós não podemos fugir às nossas responsabilidades. Então, não fugir às nossas responsabilidades é importante na nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Você não pode fugir a essa responsabilidade. Vamos ter aqui algumas palavras do Baal Shem Tov, que traz para nós também ricos ensinamentos e também traz para nós a questão de aprendermos na nossa jornada monoteísta, né, realmente o nosso, né, comportamento, a nossa obediência, né, e os ensinamentos. Os ensinamentos que recebemos é para passar para frente, não é para guardar, fechar num baú e ficar guardado, é para passar para frente. Então, por isso, né, vamos ter algumas palavras, alguns ensinamentos do Baal Shem Tov, para que nós possamos aí ter harmonia na nossa jornada. Então, por isso, não fugir às nossas responsabilidades, e o nosso Rebbe fala que o modo amável de educar. Então, o foco é a educação, né? A educação dos filhos, pertinentes aos pais, e a educação dos professores, com referência aos alunos, dentro das matérias devidamente adequadas. Vejam bem que o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre essa questão que nós sempre vamos encontrar dentro da Torá, né? Falar, fale, diga, etc. e tal. Então, a Torá emprega principalmente duas palavras hebraicas para com essa questão da ação de falar. A primeira delas é dibur, que se aplica às palavras duras. Então, fale. Então, é dibur. São palavras mais contundentes que nós, de fato, encontramos dentro da nossa... dentro da Torá. Então, dibur, né? Hashem, dibur a Moshe, né? Para Moshe falar a Arão. Então, é uma palavra mais dura, não no sentido de falta de educação, mas uma palavra mais firme, mais dura, mais contundente, dentro desse aspecto aí, certo? Trata-se da transmissão direta e precisa da mensagem. Então, dibur é uma palavra que ela vem mais assim, de forma contundente no ensinamento. Então seria assim, sim, sim, não, não. Mais forte, mais contundente. E a segunda expressão, ela está conectada com a palavra amirá, que se reserva para as palavras suaves, são palavras mais suaves, usando a mesma expressão que acabamos de falar, sim, sim, não, não. Então é responder sim, sim, ou então não, não. Mais suave, mais branda. Então essas são as duas expressões dibur e amirá, que o nosso Rebbe Menachem Mendel traz para nós sobre o modo amável de educar, ok? Então, isto é, quando a mensagem é adaptada à questão de amirá, palavras suaves, quando a mensagem é adaptada ao seu destinatário de tal forma a assegurar que será efetivamente recebida e claramente compreendida. Então, quando você tem uma palavra que a pessoa ela vai compreender tranquilamente o que você está dizendo, então você fala de uma forma suave, amirá. Porque você sabe que essa palavra que você vai ensinar a outro é uma palavra de fácil compreensão, que a pessoa vai captar rapidamente, e você precisa usar apenas de palavras suaves,
para que realmente a pessoa possa absorver a palavra, o ensinamento, né, e surtir um efeito positivo nela. Quando se trata de dibur, então é uma palavra mais contundente, em que a pessoa, às vezes, ela vai querer questionar, né, no sentido negativo, né? Eu não vou fazer, eu não vou obedecer, eu não quero saber disso. Então, uma palavra mais contundente, mais firme, para a pessoa realmente ter aquela questão, puxa vida, esse negócio é sério, eu preciso refletir sobre isso. Né? Dibur, uma palavra mais dura, mais firme, né? Mais severa. Então, justamente quando você percebe que a pessoa ela está mais para brincadeira do que outra coisa, né? Então você fala de uma forma mais contundente, dibur, que é exatamente uma mensagem que precisa ser transmitida de forma direta e precisa. É uma intervenção cirúrgica. Como diz o outro, é 8 ou é 80, ou vai ou racha, como diz o outro, né? Porque o momento é muito sério e não é exatamente um momento de brincadeira, né? Se porventura, né, de algumas pessoas aí for tirar, você vai fazer um jejum de 24 horas sem brincadeira, sem nada de brincadeira, levar coisa a sério, é capaz da pessoa infartar, entendeu? Então, por isso, dibur, uma palavra mais contundente. E amirá, uma palavra mais suave, porque você sabe que essa pessoa que está ouvindo o ensinamento, ela vai absorver rapidamente e ela vai dar uma resposta rápida a esse ensinamento também, ok? Então, dessa forma, a primeira parte da nossa paraxá, ela dedica as leis referentes à obrigação dos Kohanim, dos sacerdotes, para educar os seus filhos nas responsabilidades de sacerdócio. Então, por isso, dibur. Então, a palavra vem para os Kohanim de uma forma direta e objetiva e firme. Não arredam o pé da educação dos teus filhos sobre a educação do sacerdócio. É sério, não é para levar em brincadeira. Você entendeu? É séria a coisa, né? Então, é apenas quando Deus retorna, né? Então é educar os seus filhos nas responsabilidades do sacerdócio, né? Então, dentro desse aspecto, para que os pais, no caso, os Kohanim, os sacerdotes, para eles é dibur. É uma palavra forte, uma palavra firme. Não abram mão da educação dos teus filhos. Sejam firmes no propósito, no ensinamento. Agora, quando a Torá ela vai falar sobre os pais educarem os filhos, aí então Deus ele muda a retórica para os pais de Bur, palavra contundente. Agora, para os pais, para ensinar os filhos, aí vem a Mirá. Já são palavras suaves. Por quê? Porque a criança ela precisa de palavras suaves para poder captar. Porque as crianças têm uma grande carência de carinho, de atenção, de amor, de afeto. Enquanto ela estava no ventre de sua mãe, ela tinha tudo isso, de uma forma muito bem abrigada, diante de todos os perigos, etc. Então, por isso, a criança, como feto, né, no ventre de sua mãe, ela está ali, de boquinha fechada, de olhos fechados, né? Está tranquila ali. Por quê? Porque a mamãe está cuidando de tudo. E quando vem a luz, então ela vem com essa concepção de proteção, que ela estava bem protegida. Aí vem para esse mundão aqui já aquele choque de mudança de estilo de vida. Então, o nascimento em si é um grande milagre da vida, mas ele é algo contundente. E a criança, ela sofre esse impacto. Pá! Ok? Então, esse choque de realidades faz com que a criança tenha insegurança. Então, ela precisa de carinho, de afeto, de atenção, de cuidado, né? De ser muito bem amparada para ela poder sentir segurança, né? Então, aí quando se trata no sentido a Torá trazer para os pais com relação aos filhos, então aí a Torá, o Eterno, usa a Mirá,
que são palavras suaves para poder ensinar a criança, né? Então, aquela mesma questão. Se os pais, eles gritam com a criança, essa criança, a primeira vez que ouve o grito dos pais para cima dela, ela leva um susto que não tem tamanho. Isso pode trazer um trauma? Pode, claro que pode. Depende da dimensão da coisa. Então, por isso, Deus, ele fala de amirá, palavras suaves. Não, meu filho. Não, minha filha. Né? É que nem aquela questão. A criança, ela está, por exemplo, né, indo em direção ao fogão. E lá no fogão ela está estendendo a mão para tocar a chama, porque é uma coisa bonita, brilhante, e ela não sabe que aquilo é um fogo e que queima. Então ela vai esticar a mão para colocar lá no fogo. Aí de repente a mãe vê aquilo, ela dá um grito. Não! Aquilo ecoa no ouvido da criança de uma tal forma que às vezes o próprio susto faz ela estender ainda mais a mão e acaba tocando o fogo. Ou então faz com que ela recue de uma tal forma que ela vai ter um pesadelo, às vezes até pro resto da vida, de chegar perto de um fogão. Aí não vai querer nunca aprender a cozinhar, por exemplo. Então, não, minha filha. Então, palavras suaves, para poder ensinar, né? Então, não é trazer um assombro, um terror para os filhos, ok? Então, isso nos mostra, nos ensina que devemos educar principalmente com palavras suaves. Para ser efetivo, os educadores devem vincular-se plenamente com os seus alunos e adaptar a eles o seu modo de transmitir. Então, falando do aspecto agora de professores para os alunos, né? Então, é exatamente trazendo também palavras suaves para um efetivo, né? Para um efeito positivo na vida das crianças, né? Então, um professor que grita com um aluno, né? O aluno faz uma pergunta, por mais esquisito que possa ser aquela pergunta, o professor responde com um grito, né? Que pergunta é essa, seu burro? Pronto, acabou. Acabou a criança. A criança nunca mais vai perguntar nada para a professora, para o professor. Já levou um choque tremendo ali, mas aí o professor age de uma forma mais suave, né? Procura melhorar a própria pergunta, ela entende o que ele está perguntando, e ele não sabe como perguntar por aquilo. Então ela melhora a pergunta do próprio aluno e responde suavemente, e as coisas dão certo, ponto final. Aí tudo se resolve, né? Então, para efetivo, né, os educadores devem vincular-se plenamente com seus alunos e adaptar a eles o seu modo de transmitir. Cada aluno tem um estilo e o professor precisa ter essa habilidade para poder realmente se relacionar com cada aluno segundo as suas características. Então, a ordem de Deus sobre a maneira na qual os Kohanim devem educar os seus filhos se aplica a todos nós. Sempre que vemos alguém com um comportamento ou atitude que necessita de inspiração ou correção, é porque a providência divina nos está colocando nesse momento no papel de educadores. Em todos esses casos, devemos lembrar a instrução de Deus de usar exclusivamente amirá, palavras suaves. Ou seja, colocando dentro do aspecto da nossa realidade, monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Você vai falar sobre o monoteísmo, você vai falar sobre o único Deus, você vai falar sobre as 7 leis de Noah, e você começa a falar com o seu interlocutor, acusando de que ele está fazendo as coisas erradas. Você vai entrar com dibur, uma palavra contundente, uma palavra que pode destruir o seu relacionamento com aquela pessoa. A pessoa simplesmente fala assim, não quero ouvir nada de você. Você é um sem educação. Você não respeita as pessoas. Eu não quero conversar com você, tchau. E você perdeu a oportunidade de falar de forma amirá, suave,
e poder alcançar o coração daquela pessoa para falar sobre o monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica. Então é isso, entre outros detalhes, que o nosso Rebbe Menachem Mendel está dizendo. Nós precisamos usar de amirá, palavras suaves, para falar às pessoas do monoteísmo, do único Deus, o único Criador, o único Redentor e Salvador. Que Deus, ele nunca pediu sacrifício humano, nunca exigiu sacrifício humano, nunca aceitou sacrifício humano. E que Deus, ele recebeu como sacrifício não somente animais, que teve derramamento de sangue, mas ele recebeu também como para sacrifício para perdão de pecados, ele recebeu também uma porção de fina farinha de trigo, que não tem sangue. Em outro detalhe, Deus apenas aceitou como sacrifício de perdão de pecados o fruto dos nossos lábios, que é o quê? Louvor, confissão de pecados, pedido de perdão a Deus, que também não tem derramamento de sangue. Então é você falar com amirá, com palavras suaves, em que você pode, de fato, alcançar o coração e a mente daquela pessoa. E não vir com gracejos, piadinhas, deboches e coisas semelhantes. E eu, às vezes, com umas palavras duras, né, de acusação, você está errado, e começa a zombar da fé da pessoa, etc. e tal. Isso daí não te leva a nada. Muito pelo contrário, né? Diz um velho ditado, né? Que a boca fala daquele que o coração está cheio, né? Ou seja, a pessoa só pode oferecer aquilo que tem dentro do coração. Quando você fala muita piada, é porque você só tem piada no coração. Quando você fala de muito deboche, é porque você só tem deboche no seu coração. E aí? Como que fica? Tem um rabino aí que tem uma palavra muito boa para isso daí. Ok? Então, é aquela questão. Ah, mas fazer deboche da idolatria, porque está escrito em tal lugar, patati patatá. Mas não é uma regra para você viver isso. Não é uma regra para você falar do único Deus. Entendeu? E por aí afora vai. Certo? Então, ensinar e brilhar é uma coisa que precisa ser feita de fato. Sem sombra de dúvidas. Ok? Baal Shem Tov, vamos ver alguns ensinamentos do Baal Shem Tov para as nossas vidas, né? Baal Shem Tov, ele entrou num mundo gelado, assustador, e o acendeu. Ensinava que até a alma mais simples pode se conectar ao Criador infinito com amor e alegria. Suas histórias e ensinamentos respiram com vida vibrante, dotando as ações diárias com cores vibrantes e energia irrefreável. Esse é Baal Shem Tov, entendeu? Então, dentro desse aspecto aqui, né, ele entrou no mundo gelado, assustador, exatamente o mundo que está aí fora. Mas o problema é quando este mundo aí fora está contaminando os que estão aqui dentro, fazendo as pessoas serem insensíveis, fazendo com que as pessoas sejam pessoas assustadoras e não admirar palavras suaves. Entendeu? Então, esse é o problema sério. Então, por isso, né, Baal Shem Tov traz vários ensinamentos para as nossas vidas, né? Realmente é um júbilo dentro do Hassidismo, Baal Shem Tov, né? Então, uma das coisas que ele traz para nós, né? Confiar e celebrar. Então, Baal Shem Tov ensina assim, com amirá, com palavras suaves. Visualize que o Criador, cuja glória preenche a terra, ele e sua presença estão continuamente com você, aonde você vai, aonde você está. Esta é a mais sutil de todas as experiências. Diga a si mesmo, ele é o mestre de tudo que ocorre no mundo. Ele pode fazer tudo o que eu desejo. E, portanto, não faz sentido para mim colocar minha confiança em algo, exceto nele. Que ele seja abençoado em minha vida e através da minha vida. Então, é uma experiência que desafia o monoteísta. É realmente dizer a si mesmo, ele, o eterno, soberano dos mundos,
ele é o mestre de tudo que ocorre no mundo. E ele está comigo. E ele pode, se simplesmente desejar, ele pode fazer o que eu desejo, o que eu peço. Porque nada há além dele. Entendeu? Então, alegre-se constantemente. Pondere e acredite com fé completa que a divina presença está com você, lhe protegendo. Que você está unido com o Criador e o Criador está unido com você. Com todo membro e toda faculdade, ele preenche todo o teu ser. Que seu foco está fixado no Criador e o foco do Criador está fixado em você. Você é importante para Deus e você precisa se sentir importante para Deus. Deus poderia fazer tudo o que ele quiser. Se desejasse, ele poderia aniquilar todos os mundos num só instante e recriá-los todos num único momento. Dentro dele estão enraizados toda a bondade e todos os severos julgamentos do mundo, pois a corrente de sua energia corre através de cada coisa que existe neste universo. E você diz, quanto a mim, eu não confio, nem temo, ninguém nem nada, exceto ele, o soberano, bendito seja ele, para todo sempre. Só nele está a minha confiança. Esse é um dos ensinamentos do Baal Shem Tov. Confiar e celebrar. Se você tomou posse desta fé, desta emuná, então é confiar e celebrar. O Criador de tudo está com foco em você, você está com foco nele. O soberano dos mundos, ele está contigo aonde você for, aonde você está. E ele está pronto, atento ao pedido da tua prece. Se você toma posse disso, então uma coisa é certa, confie e celebre. É um desafio nosso diário que nós temos diante de nós. Aí. Um outro ensinamento que Baal Shem Tov traz para nós chama-se resgate por celebração. Temos uma tradição do Baal Shem Tov, celebrando que Deus virá em seu resgate. Pois você já proveu o remédio. Ou seja, ele é o teu salvador. Ele é o teu resgatador. Então, nele, você já tem toda a bênção que você precisa. Então, por isso, resgate por celebração. Então, celebre. Antes mesmo de você já ter recebido, literalmente falando, a resposta das suas bênçãos. Celebre. É isso que está dizendo o Baal Shem Tov, né? Sobre a questão dos estudos, né? Então, o Baal Shem Tov diz assim, estude com energia e grande júbilo. Isso irá reduzir pensamentos perturbadores. Muitas vezes a pessoa diz assim, pô, estou tendo muitos pensamentos perturbadores. Então, Baal Shem Tov dá o remédio. Qual que é o remédio? Estude com energia e grande júbilo, grande alegria. Isso irá reduzir pensamentos perturbadores, porque você vai preencher a sua cacholinha, né, de coisas da Torá, de bons pensamentos, de boas palavras, de bons mandamentos, etc. e tal. Isso vai reduzindo os maus pensamentos ou os pensamentos perturbadores. Ok? Então, o melhor remédio é estudar com energia e grande alegria. Ok? Uma outra lição que nós temos de Baal Shem Tov chama-se medicina doce como mel. Para nós finalizarmos, nós vamos ficar aqui com medicina doce como o mel. Então, Baal Shem Tov ensinava que em toda palavra que você fala, deveria ter a intenção de ser humilde, esclarecer e adoçar.
Então vejam bem o ensinamento de Baal Shem Tov. Toda palavra, sem exceção, toda palavra que você fala tem que ter a intenção de ser uma palavra humilde, portanto você não pode debochar dos outros. Tem que ser uma palavra de esclarecimento. Então você vai esclarecer, seja qual for o assunto. E você não vai fazer isso com piadas ou chocarrices. E a terceira questão, adoçar. Adoçar significa suavizar. E isso significa que você não vai colocar um ingrediente de sátira. Toda palavra que falamos, ela precisa ter a intenção de ser humilde, esclarecer e adoçar. Outros ingredientes dentro dessa história, você estará fora do campo da humildade. O Rabi Nachman de Orodenka, ele explica: isso significa que você deve se afastar da abordagem grosseira, de encontrar erros em todos, e em vez disso, entrar no estilo de compaixão, procurando o positivo. O nosso Rebbe Menachem Mendel, já falamos aqui várias vezes. Quando você olhar para uma pessoa, não veja os seus defeitos. Não olhe para os seus defeitos. Ah, porque ele é idólatra. Ah, porque ele adora um monte de deuses. Ah, porque ele não quer saber de nada. Ele se é um ateísta. Ele porque não sei o quê. Você vai só para as coisas negativas. Ah, porque ele é um ladrão. É porque ele é um adúltero. É porque... Você só vai com acusações. Então, tanto o nosso Rebbe como o Rabi Nachman de Orodenka, ele fala, procure algo positivo. Não seja grosseiro, sem educação. Pare de encontrar erros nos outros e procure um estilo de compaixão e entre com algo positivo para poder conversar com as pessoas, poder ensinar com humildade, de forma esclarecedora e adoçando esta palavra. Mesmo que você note algo repugnante, preste atenção nesse detalhe que o Rabi Nachman de Orodenka, ele fala. Mesmo que você note algo repugnante em outra pessoa, deve entender, aqui está o X da questão. Deve entender que isso também é para o bem, para o seu próprio bem, não para o bem da pessoa, é para o seu próprio bem. Você viu? Então compreenda que isto é para o bem, para o seu próprio bem. Por quê? Ele responde. O próprio fato de você notar isso repugnante no próximo, no teu semelhante, porque muitas vezes as pessoas entram num campo tão tétrico, espiritualmente falando, de debochar das pessoas, que parece que eles não estavam falando de pessoas que são semelhantes a ele. Parece que são pessoas ET, que não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Porque entram num ataque pessoal que é coisa medonha. Não é porque a pessoa não tem a mesma fé que você, que isso significa que ele não é a imagem e semelhança de Deus. Ele tem uma centelha divina. Você não pode mudar essa realidade. Mas o detalhe, se você encontrou nele algo repugnante, é algo que é para o seu próprio bem. Por quê? Então, a resposta do nosso Rabi aqui. O próprio fato de você notar isso demonstra que há um resquício dessa qualidade desprezível também em você. Você tem no seu coração esta coisa desprezível. Por isso que você bate sempre na mesma tecla quando você acusa os outros.
Ah, porque ele é idólatra, porque não sei o que lá é idólatra, porque ele não sei o que lá. É porque ainda dentro de você, no seu coração, ainda há resquícios de idolatria. Mesmo você se declarando monoteísta e Benei Noach, ainda há idolatria dentro do seu coração. E por isso que você gosta de fazer piadinhas contra a idolatria. Porque você é uma piada no seu coração. Consegue encarar essa realidade? Vai encarar? Encare. Olhe no espelho. Não precisa colocar um rabino diante de você, não. Coloque você mesmo diante de você no espelho. E fale com toda a verdade. Você gosta de piada porque você é uma piada. Você vive falando de piadinhas de idolatria porque dentro de você, no seu coração, ainda tem idolatria. Você ainda não se purificou. Vai encarar? Você mesmo? É. Por isso diz o salmista, né? Quem é idôneo para encarar os seus próprios erros? E o Rabi Narman de Orodenka fala bem claro. O próprio fato de você notar isso demonstra que há algum resquício dessa qualidade desprezível que você sempre fala dos outros, que ainda há dentro do seu coração. Ainda existe em você algumas reservas, alguns resquícios, alguns traços daquilo que você acha desprezível no seu próximo. E por isso que você fica batendo sempre na mesma tecla. Você não sai daquilo. É porque ainda você não se curou completamente. É o rabino que fala, tá? Eu só estou retransmitindo. Eu só estou retransmitindo. Se você perguntar para mim, você concorda com ele? 100%. E como concordo com ele? Agora, você pode se arrepender, olha só, hein? Agora você pode se arrepender até por ter pensado nisso. Mesmo que você não falou e fica pensando nisso, está no mesmo nível. Entendeu? Nesse caso, é tudo para seu próprio bem. Ou seja, Deus está permitindo para ver se você toma vergonha na cara, toma posse da verdadeira Techuvá e muda essa história. Se você estava sozinho no mundo, deveria pensar que era piedoso. Agora que vê essas falhas em outras pessoas, consegue entender que elas também estão em você. A verdade, ela dói, mas é para corrigir, é para sarar. O Rabi Yaakov Yosef de Polnoye comentou: para mim, parece que este é um significado do versículo. Não é bom que o homem esteja sozinho, porque então ele jamais iria reconhecer suas falhas. Portanto, eu farei para ele um ajudante contra ele. Significa que Deus nos provê que outras pessoas que se opõem a nós, para que possamos ver que temos um traço de quaisquer males que vemos nelas. Quer corrigir os seus erros? Olhe para os defeitos do próximo, vá para o espelho e converse com você mesmo. Não está na hora da gente corrigir o nosso erro, não, rapaz. A gente precisa se corrigir, não é verdade? Então, vai encarar você mesmo no espelho? Portanto, se você tem, preste atenção, portanto, vejam bem que nós estamos dentro dos ensinamentos de Baal Shem Tov, ok? Portanto, se você tem um mau vizinho que o está incomodando por suas preces ou do estudo da Torá, ou se você é incomodado por qualquer outra espécie de perturbação, fale com o seu coração dizendo: isso é para meu próprio bem. Pode ser que minhas intenções não foram suficientemente corretas. Essa perturbação foi enviada a mim para dar-me autoconscientização e estimular-me a ter maior sinceridade. É fácil
falar que tem um vizinho ruim, um vizinho mau. Mas aqui o Rabino chama-nos a atenção que é para nós aprendermos a lição de forma correta. Há muitos exemplos e toda pessoa sábia deveria ouvir e acrescentar suas próprias lições. O principal é entender que Deus é encontrado em todo lugar e em todas as suas atividades. Quando você pensar assim, será capaz de reconhecer o envolvimento do Criador, bendito seja, em todo incidente da vida, assim como em seus estudos e em sua prece. O principal é abandonar a tristeza e abraçar o júbilo. Nosso mestre, Rabino Nachman de Orodenka, contou-me sobre o sonho que ele teve quando estava na terra de Israel. Ele estava apreensivo sobre retornar à diáspora por razões conhecidas somente por ele. Mas então teve uma visão num sonho. Foi informado que, embora haja muitos doutores que medicam seus pacientes com poções amargas, o melhor doutor cura através de remédio tão doce como o mel. Isso é exatamente o que estávamos discutindo, que através de jejuns, autoaflição e se pressionando com estudo interminável, a tristeza domina e você cai na armadilha de encontrar defeito em todos que, ao não se comportarem como você, abandonam a chance da vida eterna pela vida transitória do mundo material. Pense na história de Rabi Shimon Bar Yochai e do seu filho, quando saíram da gruta, como é mencionado pelo próprio Talmud. Portanto, uma voz tinha de ser ouvida do céu: volte à sua gruta. Isso é medicação com águas amargas. Ou seja, rapidamente, só para quem não lembra, para lembrar dessa história, ou para quem não sabe, para saber da história de Baal Shem Tov e do seu filho, que ficaram 13 anos dentro da caverna, fugindo das perseguições, né, que pessoas que estavam ali a fim de dar fim na vida dele. Então ele e seu filho se refugiaram numa caverna durante 13 anos, e ali ficaram, num profundo isolamento e também num profundo estudos e revelações divinas. Quando eles saíram da caverna, eles achavam que todo mundo tinha que ser como eles, puros, separados e santos plenamente. E quando eles saem da caverna, eles olham o comportamento das pessoas e vê que as pessoas estão fazendo tantas coisas diferentes e erradas, que eles começam a acusar o mundo todo. Começam a acusar todo mundo. Então Deus vem e fala para eles: volte à sua gruta. Por quê? Porque precisa aprender corretamente como abordar aqueles que são contrários, não de forma grosseiras, mas abordar de forma suave. O remédio, ele precisa ser bom e adoçado, que é a lição daqui. E eles tiveram que voltar para a caverna. E depois que eles aprenderam a lição, saíram da caverna para que pudesse dar às pessoas um remédio bom e adoçado, para curar as pessoas da sua idolatria, da sua rebeldia, né? E de todas as coisas pertinentes ao campo negativo, destrutivo e contrário à vontade divina. Vieram com uma abordagem já adoçada, suave, amirá, e não com dibur, uma palavra forte, acusatória e etc. e tal. Então, por isso, esta é a forma alternativa de cura, onde mesmo que você note as falhas do outro, percebe que isso é para o seu próprio autoaperfeiçoamento. Isso é cura tão doce como mel, despertando compaixão pelo mundo e por toda a pessoa. Expande-se de uma conscientização de que Deus está em cada elemento em particular. Deus está no meio da idolatria. Deus está presente lá, certo? E Deus está presente por causa das pessoas que ali estão. Por causa das pessoas que ali estão.
Entendeu? Então é importante você aprender a abordagem suave e não a abordagem grosseira da acusação. Lembre-se que quando você bate na tecla constantemente do defeito dos outros, é porque esse defeito ainda está em você. E você precisa se curar. Através do quê? Da Techuvá, que é um remédio divino doce, adocicado. Um retorno a Deus para o verdadeiro e genuíno arrependimento. Nesse aspecto, ensinar e brilhar. É isso que a Parashá Emor vai focar muito sobre essa questão. E é por isso que agora você tem um remédio sem dor, um caminho para si mesmo, que é tanto delicioso quanto aromático. Como são deliciosas as palavras do sábio. Então está aí, né? As palavras de Baal Shem Tov, os ensinamentos, para que nós possamos aprender. E principalmente dentro desse aspecto, medicina doce como o mel. Que nós possamos mudar as nossas retóricas, a nossa conduta, que possamos mudar a nossa forma de abordagem para com as pessoas. Não tem esse negócio de falar, entre aspas, né, de forma nua e crua, para poder a pessoa se despertar. Negativo. Aonde que está no manual isso? Em que manual está isso daí? Que você precisa chegar para a pessoa e chegar já chutando a porta, arrebentando a boca do balão e já acusando a pessoa de idólatra, que está condenada, que está não sei o quê, que não sei o quê, não sei o que lá, e vem com um monte de baboseira em cima das pessoas. Uma abordagem grosseira, tosca. Aonde que está isto? Ah, porque rabino tal fala tal coisa. E daí que ele fala? Qual é o manual que ele usa? Ah, é a Torá. E onde que está na Torá que tem que ser uma abordagem grosseira? Uma abordagem sem educação. Onde que está? Ah, mas Rabino X tem o costume de falar dessa forma. Problema dele. Os grandes sábios estão mostrando para nós a abordagem suave. A Torá fala de Amirá, uma abordagem suave para ensinar. Você vai ficar com a Torá ou com o rabino que diz tal coisa? Eu fico com a Torá. Está entendendo a dimensão da coisa? É sério. O tempo é curto. Nós não temos tempo a perder com abordagens grosseiras, toscas, sem educação. O tempo é curto. O nosso Rebbe Menachem Mendel diz que esta geração é a última geração sem Mashiach. E falando especificamente para o povo judeu, ele disse, somos a última geração da Galut, do exílio, e a primeira da Geulá, da redenção. Então, portanto, não é tempo de brincar, não é tempo de ficar fazendo piadinhas, chocarrices. A coisa é séria. É muito séria. E podemos fazer isso com grande júbilo, mas dentro do campo correto das coisas. E isso está ao nosso alcance. Basta você chegar diante do espelho e falar, agora descobri o meu erro. É aquele que eu vivo falando dos outros. É aquilo que eu fico acusando dos outros, é porque ainda tem resquícios na minha vida, no meu coração, na minha mente. E eu preciso me corrigir enquanto é tempo. Sabe por quê? Porque amanhã, com essas coisas todas, você simplesmente pode passar. Como outros passaram e ficaram para trás. Não seja um daqueles que queiram ficar para trás por causa da sua forma vil de analisar as coisas e de pensar e de agir. Por isso diz o nosso
o ensinamento do nosso Baal Shem Tov, tudo que falamos, que tenha de fato a intenção de ser humilde, esclarecedor e adoçar. Tome a sua decisão e que ela seja correta aos olhos de Hashem e aos olhos da sua palavra. Brilhe, ensine e faça brilhar o nosso mundo para que seja transformado na moradia de Deus. Shalom, shalom. Até amanhã.